pelo deputado André Figueiredo, contou com o apoio da nossa maioria, de todos os deputados. Então eu não vejo nem sentido desse plenário mudar de posição, a não ser que tivéssemos novos argumentos. Isso não pode ser diferente. Nos cabe reforçar o que nós já votamos. Votamos acreditando, votamos com certeza pela educação e pela saúde. Muito bem, professora Dorinha. Com a palavra, o deputado Ivan Valente. Vamos votar. Nós estamos acompanhando aqui esta sessão extraordinária, são 7 horas e 33 minutos. Os deputados seguem ainda debatendo o projeto que trata de redistribuição dos royalties e destina recursos para a educação e para a saúde. Nesse caso, agora, a discussão se baseia no que o Senado Federal fez do projeto que foi aprovado aqui na Câmara na semana retrasada. Então, houve modificações lá no Senado e os deputados estão discutindo o relatório do deputado André Figueiredo, que aceitou pouquíssima coisa do que foi feito no Senado e mantém a perspectiva de aprovação do que os deputados aprovaram aqui na semana retrasada. O deputado Ivan Valente, PSOL de São Paulo, é líder do partido. E apresentador, encabeçador do Plano Nacional de Educação de 1998. 1998 foi apresentado um plano PNE da sociedade civil propondo 10% do PIB para a educação. Eu encabecei esse plano, estava no PT ainda, e me dirijo aos deputados do PT, à liderança do PT, ao governo do PT, para que a gente tenha coragem e hombridade política para enfrentar um problema estrutural da sociedade brasileira, que é a educação, que é as falhas da educação brasileira. E quero dizer que nós lutamos para derrubar os vetos do PNE, anos a fio no governo Fernando Henrique e no governo Lula. Veio um PNE para essa casa e novamente se propõe patinar 7% do PIB em 10 anos. Essa casa, a Câmara dos Deputados, por unanimidade, votou o PNE com 10% do PIB para a educação, que está parado lá no Senado Federal. Está sentado em cima o senador Pimentel do PT e quer reduzir para 8,5% do PIB, porque ele tirou a palavra pública, ou seja, investimento público em educação, querendo computar também a transferência de recursos privados como público. Por que eu fiz esse histórico? Pelo seguinte: porque continua parado lá, não sai dinheiro do orçamento da República, porque a maioria é para pagar juros da dívida pública, que a maioria é para o ajuste fiscal da nação brasileira, da educação, na saúde não tem dinheiro, mas para pagar banqueiro tem dinheiro. E aí apareceu o pré-sal. E aí é que a questão entra, ou seja, o pré-sal parece uma riqueza fantástica, espetacular, e é verdade. Mas eu quero dizer que quando nós falamos em royalties do petróleo, nós estamos falando em 15% do que vai sair de óleo de lá. Não são os 50%, porque as pessoas se enganam. 15%, o resto vai para a Petrobras, para os seus acionistas, ou para as grandes empresas lucrativas internacionais petroleiras, para ganhar dinheiro em cima da riqueza nacional, e os leilões continuam no governo da Dilma. Essa que é a realidade. Em segundo lugar, a questão do óleo, do excedente em óleo. Quando foi discutido o pré-sal, aqui nessa casa, nós propunhamos 100% estatal. Foi discutido não concessão, partilha. E nós propusemos 70% do óleo excedente, participação especial, ficasse com a União.
Agora, a proposta do relatório do deputado Figueiredo propõe 60% e foi bombardeada lá no Senado. Querem apenas 40% da participação especial. Sabe qual é a diferença com as projeções que estão se fazendo para o Campo de Libra? 200 bilhões de reais. Essa que é a verdade, são 200 bilhões que o Senado quer tirar só do Campo de Libra. E aí vem mais, não é mais, novamente, como o relatório da Câmara, o deputado Figueiredo propôs, 50% dos recursos do pré-sal e não dos rendimentos. Especulação financeira, fundo soberano. Não, isso é muito pouco. Nós estamos aqui com a tabela, com as projeções, senhor presidente, senhores deputados, estão aqui. Simplesmente nós vamos perder 128 bilhões de reais se for aprovada essa proposta aqui do Senado. Perder 128 bilhões de reais. Não me venham com a palavra engessamento. É de um cinismo canhestro usar essa ideia de que nós vamos engessar o dinheiro do pré-sal. Não! A hora é de ousadia. Se falou em ruas, e eu me dirijo à União Nacional dos Estudantes, à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. As ruas querem educação pública gratuita e de qualidade. As ruas querem dinheiro para a educação, não para banqueiros ou para as petroleiras estrangeiras. As ruas e o povo brasileiro querem uma educação pública de qualidade num país que ainda tem 60 milhões de analfabetos e analfabetos funcionais. Num país onde existem apenas 40% de jovens cursando segundo grau, apenas 14% dos jovens cursando terceiro grau. Essa é a vergonha. Num país em que o piso salarial dos professores é uma vergonha nacional e desvocaciona qualquer professor a entrar no magistério público, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando se quer-se alavancar esse país para o futuro ou se nós queremos ficar na lenga-lenga, no rame-rame, de ter uma das piores educação do planeta. A qualidade nossa, é isso que se vê. Então, senhor presidente, me parece que o governo Dilma Rousseff, o ministro Aloysio Mercadante, me desculpe, economista, mas a pior coisa do mundo é isso, é ficar espremendo ajuste fiscal para lá, ajuste fiscal para cá, acalmando o mercado ali, passando recursos lá para fora. Não tem dinheiro para a saúde pública, não tem dinheiro para os aposentados, deputado Arnaldo, não tem dinheiro para a educação pública e para o transporte coletivo de massa que levou milhões às ruas do Brasil. Por isso, senhor presidente, nós não podemos concordar, em hipótese nenhuma, que essa casa cause um imenso retrocesso. É preciso derrotar o projeto do Senado e voltar à altivez do projeto da Câmara dos Deputados, relatório do deputado Figueiredo, para que tenhamos educação pública gratuita de qualidade para o povo brasileiro. Derrotar é a palavra, o relatório do Senado. E mais, que o Ministério de Minas e Energia nos desculpe, mas fazer documento apócrifo para responder não precisa. Faz um documento assinado para saber quanto houve de perda, porque o relator, inclusive, deputado Figueiredo, recuou na unitização, recuou na judicialização, na comercialização de postos, mas me desculpe, recuar na questão do fundo social seria uma covardia. Educação pública gratuita e de qualidade, já recursos públicos para a educação pública. Essa é a tarefa que as ruas pedem para a Câmara dos Deputados e é isso que ela tem que votar, o relatório do deputado Figueiredo. Obrigado, presidente.
Nada mais vem tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje, quarta-feira, 10 de julho, às 19h45. Conseguindo ao do dia, projeto de lei 323/2007 e projeto de lei 2020/2007. Está encerrada a sessão. São 7h42. O presidente Henrique Eduardo Alves termina esta sessão agora, neste momento em que os parlamentares ainda seguem discutindo a questão do projeto dos royalties, da distribuição